Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Saúde a amada igreja, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nossos queridos irmãos e irmãs que estão conectados pelo YouTube, que Deus abençoe, que Deus dê graça, que o Espírito Santo seja derramado sobre a vida de todos nós e nos faça compreender aquilo que está além da letra, que é as suas revelações. Não sendo assim o que eu penso, o que os irmãos pensam, mas sendo aquilo que o Espírito Santo a nós determinou. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido e santo, justo, fiel e verdadeiro, bendito Tu és, meu Pai, hoje e para todo sempre, Senhor. Tu és um Deus santo, inculpável, Tu és um Deus irrepreensível, meu Pai, um Deus tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, um Deus, meu Pai, digno de toda aceitação, de toda adoração, meu Pai, o mesmo Senhor ontem, hoje e serás eternamente, um Deus que vela sobre a Sua palavra para a cumprir, Senhor. Tão certo como o ar que eu respiro, é a minha certeza da Tua presença neste lugar, e certo da Tua presença neste lugar, reconheço que somos falhos, pecadores, indignos, não merecedores, merecedores não somos, mas somos totalmente dependentes da Tua bênção, da Tua graça, somos totalmente dependentes de Ti, sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Reconhecemos, ó Deus amado, o sacrifício da cruz, reconhecemos o sangue de Cristo que foi derramado para a remissão dos nossos pecados, reconhecemos que o Senhor Jesus Cristo dos mortos ressuscitou, Pai querido, descendo às regiões mais baixas da terra, levando o cativo o cativeiro. Reconhecemos, meu Pai, o derramamento do Espírito Santo sobre os Seus servos, a qual a Tua palavra, meu Pai, foi anunciada e até nós chegou, Senhor. Uma palavra de renovo, uma palavra de consolo, uma palavra de restauração, uma palavra, meu Pai, que mata o velho homem, Senhor Deus, e faz nascer nele, meu Pai amado, uma nova vida, Senhor, segundo o Teu caráter, segundo a Tua vontade. Pai, em Tua presença nós estamos, ó Pai, pedimos que o Teu Espírito seja derramado, Senhor, sobre cada vida, sobre cada irmão, Senhor, de maneira, Pai amado, que o Teu Espírito Santo possa já trabalhar em cada coração, Senhor, Pai querido, retirando toda seta, todo dardo inflamado, Pai querido, tudo aquilo que possa vir torcer a Tua palavra, Senhor, Pai querido, para que a Tua palavra de maneira clara, ela seja compreendida, Senhor, e ela leve, Senhor Deus, a cada um de nós ao arrependimento, à reflexão das nossas vidas, ao examinar a si mesmo, como diz a Tua palavra. Pai amado, que o Senhor envie agora os Teus arcanjos de fogo nesse lugar, já repreendendo toda opressão maligna, toda seta, toda obra de Satanás, seja agora repreendida, Senhor, que fique nesse lugar somente o que provém de Ti, meu Pai amado, é o que eu oro, Senhor, com temor e tremor, Senhor, diante de Ti, eu oro em nome de Jesus, amém, graças a Deus. A igreja pode se assentar e vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos 12, graças a Deus, Romanos 12, amém, graças a Deus, Pai. Romanos capítulo 12, com calma, vamos entender o que o Senhor quer falar conosco neste capítulo, amém? Todos, amém? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a porção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou a quem ensina, esmerece-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberdade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, perseverantes.
Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, quando você começa a ler a carta de Paulo aos Romanos, principalmente a partir do capítulo 5, ele fala: justificado, pois, pela fé, temos paz para com Deus. E ali Paulo, ele começa a fazer uma série de narrativas daquilo que seria, a vida daquele que se converteu a Cristo, como que seria a vida dele dali para frente. Quando entramos no capítulo 9, 10 e 11, você entende que esses gentios, a qual eu e você fazemos parte, agora não somos mais gentios, A palavra fala em Coríntios 12, vós que éreis gentios, ou seja, vocês não são mais, não é isso? Somos herdeiros e co-herdeiros das bênçãos de Deus, participante da comunidade de Israel, cumprindo a promessa que Deus havia feito a Abraão, não é isso? Que a sua semente seria como o pó da terra, como as estrelas do céu, que ela se estender-se-ia ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul, e nós sabemos que nós somos semente de Abraão, e Paulo explica muito bem isso no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11 ele fala que nós fomos enxertados na videira verdadeira, fomos cortados do natural zambujeiro, uma árvore que não presta para nada, não é isso? Mas somos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo, tornando parte, não é isso, da raiz e também da seiva, aonde desses dois povos, judeus e gentios, Deus fez um povo só. E ele começa a narrar como que será a nossa vida daqui para frente. Ele narra em Romanos, falando de muitas concupiscências, falando de muitos pecados, falando de uma maneira vã de viver, falando até no capítulo 1, a partir do verso 25 em diante, que os homens seriam entregues às suas próprias paixões, que eles deixariam de adorar o Criador para adorar a criatura. Então ele vem mostrando ali que a nossa maneira de viver era vã, que a nossa maneira de viver ela era corrupta, era uma maneira de viver sustentada, alimentada pela semente do maligno, pela semente do mal, a saber, o pecado. Então, quando chegamos aqui em Romanos, ele vai tratar do meu corpo como o seu corpo, como algo precioso para Deus. Ele vai tratar isso de uma forma tremenda, onde ele vai colocar no nosso corpo, o nosso culto, ele vai colocar a palavra sacrifício. E quando nós vamos para a palavra sacrifício, a única coisa que a palavra vai te levar, não é isso? É o sacrifício contínuo. E o sacrifício contínuo também vai te levar para uma palavra que o próprio Paulo fala: Cristo morreu, logo todos morreram. E estamos entregues à morte todos os dias. E quando fala de entregue à morte todos os dias, nós nos lembramos de sacrifício contínuo. O sacrifício contínuo, ele era tardes e manhã, feito todos os dias. Quando o povo de Israel, ele ia sacrificar o Senhor, começaram a nascer animais impuros, começaram a nascer animais aleijados, animais que eram atacados por outros animais e ficavam defeituosos. Eles, para que não tivesse prejuízo no rebanho, eles falavam: desses animais sujos, desses animais aí que estão defeituosos, desses animais que nasceram cego, que nasceram aleijado, deixa para que nós viemos sacrificar esses animais diante do Senhor. Quem conhece a passagem que Deus fala isso, diga amém. Não é isso? E o Senhor logo se manifesta e o Senhor fala: quando vocês trazem esses animais defeituosos para sacrificar perante mim diariamente, teria eu contentamento neles? Se vocês se apresentassem a uma autoridade, a um príncipe e a um rei, vocês dariam esse tipo de animal? Vocês entregariam esse tipo de oferta? Esse animal que para vocês não tem valor, esse animal que para vocês não tem serventia, teria serventia para mim? Pois quando apresentar-te perante mim ofertas pacíficas, e quando apresentar-te perante mim sacrifícios e holocaustos, que esses animais sejam puros,
limpos e sem defeitos, porque eu, o Senhor, o disse, e assim o requererei de vós. É uma orientação, uma determinação, sim ou não? Então, quando ele já tem por costume oferecer o seu sacrifício sujo, o seu sacrifício torto, o seu sacrifício ferido perante o Senhor, como um animal que não servia para nada, não é isso? A não ser para jogar fora, eles oferece a Deus. Deus se manifestou contra, sim ou não? Sim. E esse sacrifício ele era diário. Voltando à palavra do Senhor, eu sempre volto no Salmo 141, que diz: suba minha oração perante ti como incenso, e sejam levantadas minhas mãos como sacrifício da tarde. Ele vinculou a adoração e vinculou a oração como sacrifício. E agora Paulo está falando: rogo-vos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a reunião que teremos com ele, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o vosso culto racional. Na mentalidade das igrejas de hoje, na mentalidade que foi difundida, transformando as igrejas em uma vergonha, transformando a igreja num palco de pecados, num palco de imundícia, né? Transformando as igrejas, né, num palco de profanação, num circo, a qual em muitas delas os palhaços são os próprios pastores. Tem isso feito um estrago na vida das ovelhas, tem feito um estrago na vida da geração de crentes do dia de hoje, a qual são crentes que não sabem o que é ter uma vida de oração, eles não sabem o que é ter uma vida de leitura e prática da palavra, não sabem muito menos o que é consagração, não sabem muito menos o que é evangelização, porque na cabeça deles evangelização é fazer um grande culto, um culto jovem, com luz piscando, com mais entretenimentos e trazer para a igreja, e a pessoa gosta daquele entretenimento, permanece na igreja, se batiza, e eles dizem que ganharam uma alma para Cristo, mas nem sequer o pecado dessas almas foi confrontado. Então as pessoas de qualquer maneira, as pessoas com as suas maneiras vãs de viver, totalmente contaminadas, vão para a igreja, levantam as suas mãos, adoram, choram, achando que esse louvor, esse sacrifício está chegando perante o Senhor, quando na verdade ele não está. A palavra do Senhor fala que quando nós oramos ao Senhor, quando nós adoramos de coração sincero, as nossas orações e súplicas chegam perante Ele como cheiro suave, como cheiro agradável. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor, a nossa força é. Pergunto, cadê a força do crente? Cadê a força da igreja? Você conversa com a grande maioria, estão desanimados. Você conversa com a grande maioria, quer desistir. Você conversa com a grande maioria, a maioria acha que sem ler, sem orar, sem buscar, sem se arrepender, sem se santificar, são servos e pior, vão para o céu. A Bíblia dele deve ser diferente da minha, porque a minha diz ao contrário, a minha diz orar sem cessar, a minha diz não se aparta da tua boca o livro da lei, a minha mostra uma vida de santificação, de busca. Ele até enrijece, ele até coloca mais rigoroso o critério para o final, dizendo que aquele que é santo, santifique-se mais. Quem está falando que é santo não sou eu, é Deus. Se você é santo, santifique-se mais. Não sou eu que estou colocando esse critério, é Deus. Então ele está falando que nos últimos tempos, no tempo que antecede a sua volta, devo eu me santificar mais. Mas bem verdade que no momento profético, aquele diz que eu e você temos que nos santificar mais, nós nos sujamos mais, nós nos afastamos mais. Nós oramos menos, nós lemos menos, nós evangelizamos menos, nós estamos preocupados somente com a posição que exercemos dentro da igreja, mas não estamos preocupados com a posição que exercemos fora dela, que é de evangelista, e perante o Senhor, como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas nos bem a palavra da verdade. Então isso é uma preocupação, porque não é o que somos dentro da igreja que vai nos colocar no céu, mas é o que somos perante o Senhor. É o que somos perante o Senhor. E é muito fácil você entender, se você apresentou o teu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, a resposta é imediata, é o renovo, é a alegria do Espírito. Você pode ter entrado arrebentado, você sai renovado, e aquele renovo permanece. O que é uma emoção? Emoção é quando você chora no culto, emoção é quando Deus está falando comigo, emoção é quando você fala glória a Deus, aleluia, até solta umas meia dúzia de palavras em língua, mas quando você sai lá fora, você é a mesma coisa. O que é unção? É quando acontece tudo isso, mas tu sai lá fora com o desejo de ser diferente e luta para isso. Você sai lá fora e você, o desejo de ler a palavra e você lê, o desejo de orar e você ora, o desejo de lutar contra a carne e você luta, o desejo de ser diferente, você se torna diferente. Isto é unção, porque a unção despedaça o jugo. Então a igreja não está sabendo diferenciar unção
com emoção. A unção transforma, a emoção não. E muitas pessoas estão vivendo anos em uma emoção, achando que é unção. Quando falamos de unção, é aquilo que vem do Espírito, é o derramamento do Espírito. Aquele Espírito que aviva, que fortalece, que vivifica, que transforma, que renova, aquele que traz equilíbrio, que traz domínio próprio, aquele que traz paz. Esse é o Espírito. Aquele mesmo que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então você sairá daqui convencido da justiça, do juízo e do pecado e com força para lutar contra tal. Esse processo é chamado na Bíblia de conversão. Falando de derramamento do Espírito pela repreensão, sempre, é difícil uma aula que não irá nos reportar esse texto, Provérbios 1:23, convertei-vos pela minha repreensão. E há quem não goste de ser repreendido, mas a Bíblia diz que a conversão vem pela repreensão. Tanto que a palavra, ela é uma repreensão. Tanto que Romanos 12 diz que o pai repreende e corrige o filho que ama. Ele fala que aquele que aceita a repreensão, esse é filho, mas o que não recebe a repreensão é bastardo e não filho. Quem está falando não sou eu, é o pai. Ele diz que a conversão é boa, ele diz que a conversão é uma forma de amor, de demonstrar o seu amor. Por quê? Porque a repreensão é para te transformar. A repreensão é porque você é um pai, quando repreende um filho, ele quer o melhor para o filho, e quando o filho não aceita a repreensão, o resultado é terrível. Eu tenho 2 irmãos debaixo da terra porque não aceitaram a repreensão. Eu aceitei a repreensão, muitas das vezes a repreensão do meu pai doeu, a repreensão da minha mãe foi amargo, porque eu também queria sair, eu queria namorar, eu queria passar a noite fora, mas o meu pai falou, é caminho de morte. Eu fiquei invocado em casa, fiquei aborrecido, mas hoje essa repreensão, que lá atrás teve um gosto amargo, hoje para mim tem sido um peso de glória. E para os meus irmãos, não ouvir a repreensão, naquele momento teve peso de glória, que eles fizeram o que queriam, hoje para eles está tendo um gosto amargo e irreversível. Então assim é a repreensão do Senhor. Às vezes, a princípio, o gosto é amargo, mas produzirá lá na frente um peso de glória. Então, convertei-os pela minha repreensão. A palavra te repreendeu, ela falou, ela mostrou que você está errado. Você se converte, conversão, mudar de direção, largar os teus valores e encampar novos valores. Havendo uma conversão, havendo um desejo de ser diferente, uma luta para tal, tão logo o Espírito Santo ele é derramado. Porque vai ter coisas que você não vai conseguir mudar sozinho, vai ter coisas que você não vai conseguir fazer sozinho, mas quando você aceita a repreensão, quando você aceita a correção, e você identifica, começa a lutar mesmo contra os teus erros, o Espírito Santo ele é derramado, te fortalecendo e te dando graça. E te dando graça. Irmãos, como eu tenho que ter um cuidado com tudo, né? E a gente que prega a palavra do Senhor, tudo reveste contra nós, né? Você pode ver o meu dedo diferente. Falei, pastor, fez um gesto com a mão, fez um gesto satânico. Não, eu quebrei o dedo, amém? Eu quebrei o dedo, tá? Tirei radiografia, tirei tudo. E no hospital que eu fui, mesmo sendo particular, não tinha gesso. E fiquei de voltar para outro dia, ainda não voltei para colocar o gesso. Eu estou com o dedo quebrado, está doendo bastante, mas está tudo na benção. Então, só posso pegar o microfone assim, amém? Então, enfim, irmãos, vamos lá. Né? Voltando aqui a mensagem, não, a pessoa fala que o pastor fez um símbolo satânico, que fez assim com a mão, não, é meu dedo que está quebrado, amém? Então vamos lá, querido, presta bem atenção aqui. Então, quando você aceita a repreensão, e você começa a lutar pelos seus erros, vai ter situações complicadas, vai ter situações difíceis, mas ao chorar, ao se lamentar, ao se colocar diante do Senhor, ao chorar na presença do Senhor, não quero mais, e você lutar contra aquilo, e o Espírito Santo vê que você está lutando, ele virá sobre você, ele te fortalecerá, ele te dará graça, ele será contigo, ele será o sirineu que carregou a cruz quando Jesus não suportava mais. E quando ele derrama o Espírito, ele faz saber a sua palavra. E aqui que vem tanto embate, né, em relação à palavra de Deus. Por quê? Vai ter aqueles que vão ler a palavra na carne. Porque para estar na carne não precisa estar no adultério, na prostituição, na mentira. Para estar na carne basta não ter o Espírito. Então, se você pegar alguém que tem o Espírito, alguém que não tem o Espírito, esse que tem o Espírito leu a palavra uma vez, e o que não tem o Espírito leu a palavra uma vez, o entendimento vai ser igual? Não. Por isso que tem igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, igreja E, F, Z, já passou até do alfabeto. Por conta disso.
Por isso que há conflitos dentro de casa, por isso que há conflitos dentro da igreja, mas a palavra fala na 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois não foi produzida por vontade de homens, mas sim por homens inspirados por Deus. Por isso que a mentalidade da igreja tem que ser pautada em Efésios: um corpo só, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, para servir a um só Senhor e Deus. Tudo que vem do Senhor não há sombra de variação. Não há. Se o Senhor ele determinou para que fosse A, nada vai fazer com que seja B. Mas uma das coisas que vai fazer com que eu apresente o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é a minha mente e o meu coração estar alinhado com a palavra de Deus. Quando a minha mente e o meu coração estiver totalmente alinhado com a palavra de Deus, por temor e tremor, em reconhecer que esta é a palavra de Deus, e muito mais do que a palavra de Deus, ela é um manual de regra, ela é um manual de fé para a minha salvação. Ele fala que eu tenho que fazer tudo conforme nela está escrito, e dela não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então ela é o meu manual de fé, ela é a minha regra de fé, ela é o mapa que me conduz ao caminho estreito, à porta estreita, que é a salvação eterna. Amém? E qualquer coisa fora da palavra de Deus é heresia, qualquer coisa fora da palavra de Deus é maligno, qualquer coisa fora da palavra de Deus é influência maligna e não de Deus. Por isso que você de repente vai olhar minha vida, vai examinar minha vida, você vai encontrar um monte de defeitos ao qual eu tenho lutado a cada dia contra eles para alcançar a salvação eterna. E porque eu sou cheio de defeitos e de falha, eu não coloco aqui a minha razão, eu abro e prego a palavra de Deus dentro dos seus textos e seus contextos. Amém? Então, a palavra de Deus ela é para ser lida, ela é para ser examinada, é para que você busque a face do Senhor como igreja bereana e confirme de Deus tudo o que está sendo ensinado aqui. Mas, Romanos 12, que é graça ou lei? Graça ou lei? Graça. Diz que o meu corpo, diz que os meus olhos, diz que o meu nariz, diz que a minha boca, diz que as minhas orelhas, os meus ouvidos, diz que os membros do meu corpo, tal qual pés, mãos, até os menos honrosos, diz que todo esse corpo em um conjunto adora a Deus. E diz que esse corpo ele tem que ser como um sacrifício vivo e santo. O temor a Deus é o princípio a palavra santo significa cortado e há um interesse de Deus através da sua palavra, há um interesse do Espírito Santo em nos cortar e nos separar de uma única coisa chamada pecado. E o que é pecado? O que é pecado? Pecado se resume em fraudar a lei de Deus, fraudar a determinação de Deus. Quem está falando que o teu corpo tem que ser santo é Deus, através da palavra de Deus. Quem é que fala, louvado seja o nome do Senhor, no Evangelho de Mateus, que a candeia do corpo são os olhos, é Cristo. E ele fala que se o meu olho for bom, todo o meu corpo terá luz. Essa luz que o corpo vai ter é o quê? O Espírito Santo de Deus. Mas hoje vivemos um momento que meu olho não precisa ser santo. Quando fala de olho santo, olha logo para o homem. Porque o homem não pode ver um rabo de saia. Porque o homem não pode ver uma cintura. Porque o homem não pode ver um culote. Nádegas. Que o homem não pode ver busto. Que o homem não pode ver isso. Tá bom, sim, eu concordo com você. E para mim se tornou muito mais fácil que eu só tenho um. É difícil, é complicado. Vivemos momentos que as mulheres andam seminuas na rua. Sim, vivemos. É uma investida do diabo? É, mas é só isso? Deus escreveu essa palavra para o homem? Você já observou como é que as coisas estão mudadas? Hoje não, eu tenho a consciência que sou um cristão, eu tenho a consciência que sou servo, essas coisas não me contaminam não, essas coisas não me deixam levar não, eu posso ver tudo que eu sou tranquilo, eu consigo. Então quem falou para você que a candeia do corpo são os teus olhos, é maluco. Ele não sabe o que falou na hora certa. Ele deve ser um doente mental.
Um louco que falou isso. Não, ele não é doente mental, ele não é um louco. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores, se fez carne e habitou no meio de nós. E todo poder e autoridade foi dado a ele nos céus e na terra. E ele usou todo esse poder e autoridade no único propósito, salvar a minha e a sua vida. Ele não usou esse poder e autoridade para trazer glória para si, para trazer honra para si, porque ele se fez menor do que os anjos. E na cruz foi por mim e por você. Ele usou esta autoridade para salvar a minha vida e a sua. E ele disse que a candeia do meu corpo são os olhos, e sabendo disso eu me policio, e como pai não deixo minha filha ver qualquer coisa que vai contaminar os olhos dela. Então eu não posso ver tudo que passa na televisão, e você não pode ver tudo que passa na televisão. Minha filha não pode ver tudo que passa na televisão, e os seus filhos não podem ver tudo que passa na televisão. Sim ou não? Mas nós ignoramos essa palavra. Ignoramos, sim ou não? Quem planta obediência vai colher bênção. Quem planta desobediência vai colher maldição. A palavra do Senhor vai dizer que a língua é um membro pequeno, mas tem poder de destruir todo o corpo. Mas vamos abrir o leque nesse corpo. Igreja, corpo. Assim como um corpo tem muitos membros, a igreja também tem muitos. Você já viu o que essa peçonha mortal, chamada língua, já viu o tamanho dos problemas que ela já trouxe dentro desta igreja? Já viu o tamanho do problema que ela traz em muitas igrejas? Já viu o tamanho do problema que a língua, a peçonha mortal, já trouxe dentro de muitas casas? Você sabia que tem muitos lares destruídos por causa da língua? Você sabia que tem muitas igrejas destruídas por causa da língua? Você sabia que tem muitas pessoas que já desceram à sepultura por causa da língua dos outros? A palavra fala que o porfiar é como pecado de idolatria. A palavra fala que aquele que fala mal do seu irmão, que se encolariza contra o seu irmão, ele comete homicídio. A palavra fala que se o tal homem consegue refrear sua língua, esse homem ele é perfeito. Não, mas nós, o nosso corpo, o nosso olho pode ver o que quer. O nosso olho pode se regozijar de tudo que é pornografia que tem nos filmes, que tem nas novelas. O nosso olho pode se deliciar vendo super-heróis da televisão querendo tomar o lugar de Cristo. Pode ver filmes que fazem apologia ao roubo, que fazem apologia à pornografia, que mostra aquelas meninas desfilando com carrões, com aqueles homens, com mini saias, com roupas, com maquiagens, com tudo que influencia os nossos filhos, que pode ver aqueles homens tendo cenas absurdas com sexo, com mulheres lindas, achando que os nossos filhos jovens vão ver isso e não vão desejar. A gente pode fazer com que a nossa língua fale mal de tudo e de todos. A gente pode fazer com que o nosso ouvido seja profano, ouvindo mal de um irmão, vendo o irmão sendo difamado, e a gente pega esse mesmo ouvido, essa mesma língua, esse mesmo olho, e a gente entra dentro da igreja e quer glorificar, exaltar e pior, sentir Deus. A mesma língua que desceu Paulo ali fora, o mesmo olho que foi profano em casa, o mesmo ouvido que foi usado por Satanás para ouvir falar mal de um irmão, é o mesmo que aqui dentro está ouvindo louvor que está te fazendo chorar. A mesma boca que está dando glória a Deus, aleluia, aqui dentro é que estava metendo pau no irmão ali fora. Que estava metendo pau no seu parente. Eu estou falando de uma maneira geral. Que isso é mal das igrejas que diz que Deus está na vida delas. Os pés que caminham em lugares que Deus não está. Não, eu discordo porque Deus está em todo lugar. Não, Ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares, mas não quer dizer que Ele não está. Quer dizer que Ele está, Ele pode estar onde agrada o nome dEle, onde glorifica o nome dEle. E o Senhor fala que esse corpo, esses pés que ora pisam os seus átrios, esses pés que ora pisam o quarto de oração, é o mesmo pé também que muitas das vezes vai entrar na roda de um escarnecedor, que faz deter no caminho dos pecadores. Não é isso? É os mesmos pés que vai pisar aonde um dos discípulos ou Cristo não pisaria. Essas mãos que levanta e que adora, é as mesmas mãos que vai pegar, tocar ou fazer aquilo que o Senhor jamais faria.
É exatamente essas mãos que está fazendo o que o Senhor não faria, esses pés que pisariam onde Ele não pisaria, exatamente esses olhos que não olhariam o que Ele olharia, a boca que não falaria o que Ele falaria, exatamente os ouvidos que jamais ouviriam o que Ele ouviria, são os mesmos que entram aqui dentro da igreja e diz glória a Deus, aleluia. É a mesma boca, a mesma mão que bate no peito, é a boca que profere, eu sou um servo sim, eu sou uma serva sim, mas desde que a Bíblia não me exorte, desde que a Bíblia não recrimine os meus atos, eu sou um servo, mas se a Bíblia recriminar os teus atos, logo você deixa de ser. Então quem está falando para mim, que temos que apresentar o nosso corpo santo aqui dentro, é Deus. Essa é a regra que Ele estabeleceu, que a igreja queira ou não. E não tem nenhuma outra regra que vai te levar para o céu, é essa. Quem está entendendo, diga amém. Não tem. Porque as pessoas querem enfiar na goela de Cristo uma regra nova. É, pastor? É. E Paulo já fala isso, né? Admiro-me como tão depressa desviaste da simplicidade do evangelho que está em Cristo para outro evangelho. Não, está errado. Não é assim não. O tempo mudou, as coisas são diferentes, o que é bonito é para se mostrar mesmo. Aí bota qualquer roupa, a qual me reporta para a escritura que diz, e vai ela com vestes de prostituta. É a verdade. Não é bem assim não, que as coisas mudaram, eu posso falar o que quiser. Eu posso até selecionar quem eu amo e deixo de amar. Não é dessa maneira não, porque se eu não for ver isso, se eu não vou comer aquilo, se eu não vou vestir aquilo, eu não vou fazer mais nada. Quem está falando na graça que o teu corpo tem que ser santo é Cristo, querido. Ah, não foi Cristo não, foi Paulo. Quem falou pela boca dele? Quem? Foi o Espírito Santo. Então, eu acho que o critério de salvação, não tenho certeza, não é bem como a gente tem pensado, não. Não é esse oba-oba, essa facilidade que muitos têm achado, não. O pastor está falando isso comigo, ele não é meu amigo. Sim, amigo é quem te fala a verdade. E pode ser que a vida que você tem levado como cristão, como cristã, esteja muito distante da palavra de Deus. Pode ser esse o motivo ao qual você não tem sentido ânimo de orar. Pode ser esse o motivo ao qual você não tem sentido ânimo de ler a Bíblia. Pode ser esse o motivo que você não tem sentido ânimo de vir para a igreja. Porque quando você faz o que a palavra manda, você quer orar mais, você quer ler mais, você quer estar mais na igreja, porque isso é uma obra do Espírito. O Espírito vai te impulsionar cada vez mais ao espiritual. Colossenses 3 diz, já ressuscitados com Cristo, buscar as coisas que são do alto. Orar para você vai ser normal, ler a Bíblia para você vai ser normal, fazer a obra para você vai ser normal. Estar na igreja não só será normal, mas será prazeroso para você. Porque é uma obra do Espírito, o espiritual se inclina para as coisas do Espírito. O que me torna espiritual é o teu Espírito Santo de Deus. Ele me inclinará, ele me conduzirá ao espiritual, ele me fará desejar as coisas que são do alto. Oração, leitura, jejum, santificação, palavra, pregar, evangelizar, viajar em prol da obra, resgatar almas. Ele me levará, ele me impulsionará a isto, amém, igreja? Ah, mas eu sou cheio do Espírito, não gosto de orar. Eu sou cheio do Espírito, não pego a palavra para ler. Eu sou cheio do Espírito, não faço uma evangelização. Eu sou cheio do Espírito, tem anos que eu não ganho uma alma. Eu sou cheio do Espírito, eu durmo no culto. Eu estou doido para acabar a aula. Eu estou doido para acabar o culto. Temos uma escola bíblica dominical, a qual só falta as pessoas entrar dentro da internet, dentro do telefone, para sair na igreja, para assistir, para ouvir. E você vê que são meia dúzia de gato pingado, porque a palavra de Deus não tem valor para muitos. E eu pouco importa se tem 2 ou 10 ou 1000, o que me importa é cumprir aquilo que Deus me determinou a ser feito. É pérola, e pérola não se joga aos porcos. Mas enfim, há um critério rigoroso aqui para adoração. Há um critério rigoroso aqui para cultuar a Deus. É um critério que, ao meu ver, ele é estabelecido por Deus. Quem pensa assim, diga amém. Vou ler de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso por sacrifício vivo. Depois de vivo o quê?
e agradável a quem? A quem? A quem? Não é agradável ao pastor, não é agradável ao professor, à professora, não é agradável ao namorado, à namorada, ao marido, à esposa, é agradável a Deus. Ele tem que ser santo, ele tem que ser agradável a Deus, porque isso é o vosso culto. Não, como pastor que eu vou ser agradável a Deus? Como? Não vos conformando. Com o quê? Com o quê? Agora vai aqui uma para quem não gosta de ler Bíblia. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Como é que você renova a sua mente? Como que vai acontecer uma metanoia, uma transformação de mente? Você tem que ser influenciada. A transformação da sua mente só pode vir por uma influência. A sua mente pode ser influenciada a se transformar para o mal, e a sua mente pode ser influenciada a se transformar para o bem. Por isso que Paulo fala que enxertou a palavra em nós. Enxertou. Paulo fala em Romanos 11 que ele se tornou apóstolo dos gentios, pregando para os gentios, para ver se de alguma maneira ele pudesse influenciar alguns dos seus, falando dos judeus. Influenciar através de quê? Então sabemos que somos seres humanos influenciáveis, sim ou não? Se deixe influenciar pelo Espírito, se deixe influenciar pela palavra, se deixe influenciar pelaquilo que vem de Cristo. Você sabe que o ser humano é influenciável, a prova disso é Adão, que a serpente corrompeu Eva, e Adão se deixou influenciar. Então já que você sabe que você é uma pessoa influenciável, e a prova disso é a inclinação para o pecado, deixe o Espírito Santo te influenciar. E para que ele te influencie, permita que a renovação da sua mente venha pela palavra, venha pelas escrituras, as escrituras na sua essência, as escrituras como ela é, sem mistura, e se permita ser influenciado por esses 66 livros, revelado pelo Espírito. Por isso que o Senhor falou ao profeta: come este livro, come ele, escreve-os, diz o Senhor, na tábua do teu coração. E deixe que ela seja influência para as tuas vestes, deixe que ela seja influência para aquilo que os seus olhos vê, deixe que ela seja influência para aquilo que você será dentro da igreja, permita que ela seja influência para te conduzir à eternidade, que a palavra de Deus seja a única razão de fé para mim e para você. Essa tem que ser a nossa influência. Mas para ser a minha influência, tendo em vista que eu sou influenciado, eu tenho que olhar para ela. Eu tenho que comer ela, eu tenho que meditar de dia e de noite, coisas que muitos não estão fazendo, por isso estão influenciados, raizados com o mundo, achando que ele é normal. E a prova disso é as experiências com Deus, que muitos não estão tendo, e quem tem é motivo de zombaria para os que não têm. Deus falar dentro da igreja virou uma afronta para muitos, falo no modo geral. Deus dá uma visão, uma revelação, virou afronta para muitos. Deus falar em profecia virou uma afronta. Uma pessoa ser curada, um demônio ser expulso, virou uma afronta para muitos, em muitos lugares. Tanto que tem lugar que diz: não pode expulsar demônio aqui não, porque as pessoas se assustam. Não, ali é a igreja de Cristo, ali ele está presente. Onde o Senhor se revela, as cadeias são quebradas, as pessoas são libertas, demônios são envergonhados, pessoas são libertas do cativeiro. Mas a palavra do Senhor está me dando aqui: não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma vez que a tua mente é transformada pelaquilo que deve sim influenciar ela, que é a palavra de Deus pelo Espírito, você vai experimentar a boa, a agradável e perfeita vontade. Vontade? De quem? Não, mas o ser humano quer a vontade dele. O ser humano ele quer estudar o que ele quer, trabalhar no que ele quer andar onde ele quer, se mudar onde ele quer, morar onde ele quer ser filho como quer ser pai como quer ser esposo como quer ser marido como quer, que se exploda a palavra de Deus.
Mas aqui ele fala que através da obediência, ele fala que através da renovação da sua mente, a sua mente tem que ser renovada. Eu não vejo renovação de mente sem a palavra, eu não vejo renovação de mente sem a ação do Espírito, eu não vejo a renovação de mente sem a consciência de que esta mente é maligna e pecaminosa e que ela tem que ser transformada. A transformação da nossa mente é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é santo. Temos que se humilhar perante Ele. Reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas. Passar por um rigoroso processo de santificação. Para que venhamos encontrá-lo. É só você ler o Êxodo 3 e ver o encontro de Moisés no monte. Achou que estava santo, mas ainda tinha alguma coisa. Tira a sandália dos teus pés. Ou seja, ainda tem algo. Se você está orando, se você está buscando e não está ouvindo Deus, não está sentindo Deus, acredite, ainda tem algo. E não pergunte a Deus, por que o Senhor não está falando comigo? Por que eu não estou te sentindo? Eu já estou tanto dia em oração. Fala, Senhor, eu sei que ainda tem algo, me mostra. Moisés não percebeu a sandália, mas a sinceridade dele em te encontrar era grande, e o Senhor revelou para ele, é a sandália. Senhor, revele, Senhor, se é a sandália, revele o que é. Eu estou te buscando, não estou te sentindo, eu estou te buscando, não estou te ouvindo, mas eu estou buscando de coração, e sei que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então, Senhor, fala comigo, me revela o que é, Senhor. Deus te revelará. A renovação da sua mente só pode vir através da palavra. Para isso ela está aqui. E através da palavra, você vai enquadrar a sua vida dentro da vontade de Deus. Enquadrando a sua vida dentro da vontade de Deus, experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, você acha que conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus te faria bem ou mal? Quem acha que é bem, diga glória a Deus. Você acha que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus inclui te curar? Curar a tua alma? Você acha que inclui fazer de você um evangelista nato? Para ganhar almas. Você acha que inclui fazer você compreender a palavra? Você acha que inclui te dar prazer para orar? Te dá prazer para buscar? Inclui salvar toda a tua casa e tua família, sim ou não? Inclui? Então, inclui. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você acha que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é olhar para você no grande dia e falar, vinde bendito de meu Pai? Você acha que é? E qual é o critério para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Apresentar o teu corpo santo. Agora eu abro para você abrir a boca e falar o que você quiser, perguntar o que você quiser. Me diz como é possível ser santo, praticando toda a profanação desse mundo. Diz para mim como consigo apresentar o meu corpo santo, se o que o mundo veste eu visto. Se o palavreado do mundo é o meu palavreado, se o que o mundo assiste na televisão eu assisto, se o que o mundo ouve eu ouço, se é onde o mundo frequenta eu frequento. Os mesmos programas que está na televisão do mundano está dentro da minha casa. O mesmo comportamento que o mundano tem na escola, eu tenho. O mesmo corte de cabelo que o mundo tem, eu tenho. Todos os costumes. Responde alguém, por favor, para mim. Como é possível ser santo se estamos revestidos do profano? A função da igreja é pregar um evangelho que te liberte dessas coisas. A função da igreja é pregar um evangelho que te leve à renúncia. A função da igreja é pregar um evangelho que te leve ao arrependimento. É pregar um evangelho que te leve ao joelho, que te leve às lágrimas, que te leve ao jejum e à súplica. A função da igreja é pregar um evangelho que você não venha mais amar o mundo, nem o que no mundo há. Porque ela colocará a consciência através do Espírito que o mundo passa e a concupiscência do mundo. Mas aquele que ama o Pai permanecerá para sempre. E por que eu não sou mais igual ao mundo? Porque eu amo o Pai. Por que tu não fala, não se veste, não anda? Por que você não tem o mesmo costume? Porque eu amo o Pai.
Porque ele falou que eu tenho que apresentar o meu corpo em sacrifício santo, vivo e agradável. Mas por que tu faz sacrifício vivo, santo e agradável? Por que você se veste desse jeito? Por que você se priva disso, se priva daquilo, se priva daquilo outro? Será que a tua carne não sente um desejo de fazer? Sente muito. Mas ser um servo consiste em matar a carne a cada dia. Mas por que você mata a carne? O que você quer com isso? Eu quero conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você fala que quer conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você está dizendo, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero ser cheio dos dons, eu quero orar e o Senhor responder, eu quero buscar a face do Senhor, eu quero pregar e vidas se converter, eu quero estender as mãos e Deus curar, e Deus operar, eu quero ser participante do mundo espiritual, e eu quero ouvir de Deus, vinde benditos de meu Pai. Querida, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se resume em uma coisa, te salvar. Te salvar. Quando ele fala que você não vai apresentar mais o teu corpo ao mundo, não vai apresentar mais ao pecado, não vai apresentar mais a mentira, não vai apresentar mais a vaidade, mas tu vai apresentar ele em verdade. Ele fala que isso é um culto que agrada a ele, e ele fala que este culto que agrada a ele trará como consequência na sua vida a salvação, porque a boa, perfeita vontade dele é que você entre na glória. E está o critério aqui. Não sou eu que coloquei esse critério, foi ele. E não me canso de pregar, porque eu vejo ainda a igreja muito distante disso. E eu me incluo nessa igreja. Ele vai continuar no versículo 3, dizendo, porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ah, porque assim é desse jeito, que eu penso assim, porque eu penso assado, porque tem que ser, porque... Não. Pense moderadamente. Mas se você for pensar, não pense além do que convém. Mas se já que vai pensar, pense segundo a fé. Pronto, me jogou para onde de novo? Quando fala de pensar pela fé, me joga para onde? Romanos 10, 17, de maneira que a fé vem pelo, e ouvir pela. Então está falando que o seu pensamento, com moderação, se você for pensar e insistir nele, tem que ser segundo a fé. Mas não a fé segundo pensam os corações, não a fé segundo pensam as religiões, mas a fé que nasce pelo ouvir. E ouvir o que mesmo? O que? Qualquer fé fora da palavra de Deus, segundo a palavra me mostra, não é fé. Amém? Fé só é fé quando ela nasce pela palavra de Deus, pelo evangelho de Cristo. Não por um dogma, não por um homem que foi possuído, não por um ritual de magia, não, pela palavra de Deus. E quando fala a palavra de Deus, é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o evangelho, as cartas escritas por Paulo, mas inspirada por Deus, os 66 livros compilados, inspirados, proveitoso para ensinar, corrigir, redarguir e exortar. Esta é a palavra de Deus. Não é um livro, não é uma revista, não é um livro segundo escreveu fulano, beltrano, ciclano, fora da palavra, não, é esses 66 livros, o único que para mim, Elvis Guimarães, tem peso. Você não me vê lendo revista, você não me vê lendo livro, não me vê lendo apostilazinha, é a Bíblia, e para mim, ela é suficiente. Porque eu sei que eu sou um ser humano influenciável, e se eu ler a palavra, somente por ela serei influenciado. Somente por ela.
Mas se eu começar a ler livros, se eu começar a ler revistas, se eu começar a ver isso, se eu começar a ver aquilo, começar a ver aquilo outro, eu começar a ver aquilo outro, daqui a pouco é tão bonito que eu estou vendo que a Bíblia não tem mais peso para mim. Não importa o quanto seja lindo, eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus, porque é ela que eu devo examinar, para que eu venha cuidar, ter nela a vida eterna. Seguindo. Segunda medida da fé que Deus partiu a cada um. Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós. Conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberdade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Mas tudo isso porque somos um corpo. Indo para Coríntios 12, aonde pôs Deus na igreja para isso, para aquilo, para aquilo outro, né? Ele vai falar que se todo o corpo fosse olho, o que seria? Da boca. Não pode dizer a mão ou pé, não necessito de ti. Porque todos os membros trabalham para o bom funcionamento do corpo. Irmãos, esse sentimento competitivo dentro de uma igreja não provém de Deus. Quem me colocou para pastorear aqui foi o Senhor, eu não tenho culpa disso, eu tenho que obedecer. Quem colocou o irmão para tocar, quem colocou o irmão para cantar, quem colocou o irmão no portão, quem direcionou todas as coisas foi o Senhor. Isso só quem pode mudar é Deus. Mas não tem diferença de um pastor para o irmão que intercede. Porque na igreja tem que ter a intercessão, na igreja tem que ter o pastor, tem que ter quem toque, tem que ter quem recebe, tem que ter quem limpa, tem que ter quem organize, tem que ter todo esse conjunto, essa engrenagem funcionando para que o culto ocorra. Mas há uma competição, um desejo de derrubar um ao outro, de tomar o lugar do outro, por isso a divisão, por isso há tantas igrejas, por isso há tanta rebelião. As pessoas não se conformam com aquilo que Cristo faz. Você não pode ser dentro da igreja aquilo que você quer, você só pode ser dentro da igreja aquilo que o Senhor determinar. E quisera eu que Deus colocasse eu e vocês dentro de um quarto, e eu falasse, eu não suporto mais, eu não aguento mais pastorar, é um fardo além do que aparentemente eu consigo suportar. Se o Senhor revelar alguém, e isso não for me custar minha salvação, eu abro mão, Senhor. E naquele momento Deus revela, eu aceito que tu abra mão, e dá para fulano, e dá para Beltrano, você acredite, eu detesto fogos, mas eu venderia tudo que eu tinha e faria uma queima de fogos maior do que o de Copacabana. Mas eu sou servo, eu obedeço. E você é servo, serva, você tem que obedecer. E acabou a história. O que me constitui servo não é ter uma carteirinha de membro. O que me constitui servo não é ter um posto dentro da igreja, um cargo. O que me constitui ser servo é entender que Ele é o Senhor e Ele fala, eu obedeço. Mas é um desejo maligno. Mas quem teve esse desejo? Satanás. Ele usurpou ser semelhante a Deus. Queridos, eu nunca vou poder ser você. E você nunca vai poder ser eu. Mas todos nós podemos ser imitadores de Cristo. Cristo serviu. Cristo serviu seus discípulos, lavou o pé deles, partiu o pão para eles. Amém? Cristo fez tudo isso. Se é para ser pastor, vamos ser os melhores para Cristo.
Se é para limpar o banheiro, vamos ser os melhores para Cristo. Se é varrer o chão, vamos ser os melhores. Se é para estar no portão, vamos ser os melhores. Os melhores perante um ao outro, não. Os melhores, porque aquele que requer esse serviço de nós é digno que demos para ele os melhor. E ele fala, tudo quanto fizer, fazer de todo o seu coração. Não pense que eu falei isso porque eu detesto ser pastor, não gosto de ser pastor, mas eu garanto para você que é uma coisa subhumana. Você é esmagado, pisado, afrontado, perseguido o tempo todo. Conseguem pegar a tua dor e causar mais dor. Conseguem pegar a tua ferida e te esmagar mais ainda, te ferir mais ainda, te pisar mais ainda. Só Deus mesmo para ter misericórdia e nos sustentar de pé. Só Deus. A oração que um pastor de Deus mais faz em sua vida é: me leva, me leva, me leva, me leva. E foi a oração que eu mais fiz em 30 dias. Mas eu estou aqui por quê? Porque é a vontade do meu Senhor. E se é a vontade do meu Senhor, a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. Mas ele não me colocou aqui para competir com você. Ele não me colocou aqui para você competir comigo. Ele não te colocou onde você está para alguém competir com você. Não, ele me colocou aqui como uma peça da engrenagem. Ele colocou você como uma peça da engrenagem. Ele colocou um como eixo, outro como engrenagem, outro como marruela. Mas no final, quando ligar o botão, a engrenagem vai funcionar. O negócio vai andar, vai fluir. Porque ele conhece, ele fez a máquina, ele construiu ela. Ele sabe qual peça é necessária para o funcionamento dela. E aonde você está, é onde você é necessário, é onde você vai somar, é onde você vai contribuir, e quem fez isso foi Deus. Porque o corpo é Ele que comanda, Ele só é o cabeça. Para o seu dedo mexer, depende do teu cérebro. Para a sua perna mexer, depende do seu cérebro. Até para mim sentir a dor que vem do dedinho pequeno, eu dependo do meu cérebro. Então tudo que o corpo vai operar, até mesmo a dor que ele vai sentir, depende do cérebro. E o cérebro está na cabeça. Quem é o cabeça? Não aceitar a vontade de Deus é dizer que a cabeça errou, que a cabeça não está boa. Então vê lá o que você está fazendo dentro da igreja. Vê lá o que você está falando da igreja. Vê lá o que você está falando do seu irmão, o que você está fazendo com o seu irmão, com a sua irmã. Preste bem atenção. Porque o cabeça é Cristo. E Ele determina todas as coisas. E o que Ele determinar será e não tardará. E Ele continua no versículo 5, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, membros um dos outros. 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a porção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmerece-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberdade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Acabou. Amém? E ele fala no versículo 9, o amor seja sem hipocrisia, sem fingido. Me reporta essa palavra, não é isso? Não tem como, ela vai me reportar, lá para Tiago. A palavra fala que aonde há sentimento faccioso, ou seja, aquilo que causa divisão, aquilo que causa grupos, grupo A e grupo B, isso é sentimento faccioso. Cria divisão, o grupo A pensa isso, o grupo B pensa aquilo, o grupo B pensa aquilo, C pensa aquilo outro. Se é um só corpo, né? Se só tem um cabeça, se o cabeça pensa por esse corpo, é uma mente só que a igreja vai ter, sim ou não? Então, quando sai de uma mente só e começa a ter várias mentes, e começa a ter grupinhos, uma igreja subdividida dentro da igreja, isso é um sentimento faccioso, amém? Faccioso. Então, onde há sentimento faccioso, ele nasce por quê? Por amarga inveja.
eu quero cantar assim, eu quero tocar assim, eu quero pregar assim, eu quero ensinar assim, eu quero me vestir assim, eu quero ter um marido assim, eu quero ter uma esposa assim, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, eu quero mostrar que sei. Isso é uma amarga inveja. Então, amarga inveja vai causar um sentimento faccioso. Essa sabedoria, ela é terrena, ela é animal, e ela é diabólica. Ó, tem inveja aí, irmão? Tem inveja aí, irmã? Demônio. Tem sentimento faccioso aí, irmão? Tem sentimento faccioso aí, irmã? Demônio. Mas não quer dizer que você não possa ser liberto, que você não possa ser liberta. Porque ele te dá ali para mostrar, né? De repente você se interessa pela segunda opção. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Pura. Ela é tratável, longânima, benigna, sem hipocrisia, sem parcialidade. O que é parcialidade? Não importa o quanto eu te conheço, certo é certo, errado é errado. Cheio de amor e de misericórdia. Ela vem da onde? Do alto. O que vem do alto, Senhor, como que a minha irmã está sendo usada, Senhor, louvado seja o nome do Senhor, capacita cada vez mais, enche ela da autoridade, enche da tua graça, Senhor, como eu me regozijo vendo o que o Senhor está fazendo na vida dela, eis-me aqui, Senhor, faça de mim também o que tu queres, Senhor, como o Senhor usa esse irmão, usa, capacita, enche de graça, dê crescimento, que ele continue sendo um instrumento poderoso em tuas mãos, e eis-me aqui, Senhor, faça de mim também o que tu queres, amém? Não é aquele amor que abraça, eu te amo, e por trás te mete o malho. Não é aquele amor que te abraça, mas do fundo quer você longe. Porque o amor não se conduz de maneira inconveniente. O amor, ele não se alegra com a injustiça, eu te amo, mas vive fazendo injustiça. Não, ele se alegra com a verdade. O amor, ele não se infama, ele não se ensoberbece. O amor não arde em ciúmes. O amor, ele é paciente, ele é benigno. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais ele acaba. Ou seja, ele não é fingido. Ou é amor ou não é amor. Você não pode dizer que ama o seu irmão, abraçar o seu irmão, depois você está odiando o seu irmão. Eu posso odiar sim, eu posso não gostar sim de atitudes, de comportamentos, repudiá-los e dizer para você que vai te levar ao inferno, mas saber separar, não te odiar, mas odiar sim o seu comportamento, a sua conduta, a ponto de ir para o meu joelho no chão e falar: Senhor, liberta essa vida, liberta essa alma, eu quero ver o meu irmão, Senhor, de pé. E por que você vai odiar aquelas atitudes? Porque o servo do Senhor tem que ser como o Espírito, ele tem que odiar o pecado. Então, se a atitude é errada, se ela não glorifica a Deus, se ela contraria a palavra, sim, aquele que quer ser justo diante de Deus, ele vai odiar, porque ele tem fome e sede de justiça, mas ele vai orar. O Senhor Jesus odeia o pecado, mas ele trabalha em prol do pecador. Eu posso odiar as atitudes erradas, mas trabalhar para a tua conversão, orando, chorando aos pés do Senhor, para que você se liberte e se transforme, não transformando esse repúdio ao seu erro, a um comportamento contrário a você, te odiando, te difamando, falando mal de você, pisando. Não, até porque a palavra fala que eu posso exortá-lo em amor, eu posso falar dos seus erros, das suas falhas, daquilo que não agrada a Deus, e isso será uma forma de te amar. A concepção de muitos do que é a igreja está muito distante daquilo verdadeiramente que é a igreja. Quanto mais você erra, mais misericórdia de você eu vou ter, e mais aos pés do Senhor eu vou chorar. Mas eu tenho que mostrar para você que você está errado. Eu discordo, não tem que mostrar nada. O atalaia de Israel, vendo o justo, se desviando do caminho de justiça, e o Senhor colocando sobre ele uma pedra de tropeço, e você não avisando o justo do seu caminho de justiça, ele morrerá, e o sangue dele será cobrado de você. Então há uma obrigação minha, por amor, de dizer para você: está errado. Há uma obrigação sua, por amor, em dizer para mim: olha, eu te amo, mas a sua atitude está errada, o seu comportamento está errado, o que o Senhor fez está errado, e a palavra diz que está errado aqui, a palavra diz que está errado ali, porque não adianta dizer que está errado segundo o seu pensamento, você tem que mostrar na palavra de Deus. Para isso que ela fala que você tem que ser poderoso na sã doutrina para exortar, corrigir e convencer os contradizentes. Exortar em amor, na palavra.
É uma função do crente. É uma função do servo. É uma função do atalaia. Repudiar atitudes erradas é uma coisa, repudiar a pessoa é outra diferente. Não quero mais falar com você, não quero ter contato com você, não quero nada, não falo com você, te odeio, não se mistura, faz isso. Não, peraí. Eu repudio as tuas atitudes. Você não, você eu te amo. Vem cá, vamos conversar, está errado, o teu comportamento está errado, a tua vida está errada. Insistiu, não quer. Só que a pessoa que quando não quer mudar, você vai insistir em ajudar, você vai insistir em mostrar o erro, logo essa pessoa se esquivará contra você, sim ou não? Ela não quer mudar. A repreensão vai ser para ela algo ruim, não é isso? E logo a tendência dessa pessoa é fazer o que com você? Se afastar de você, sim ou não? Sim. Porque a repreensão para ela incomoda. Aí é diferente. Aí é a pessoa que não quer ouvir. E se ela não quiser ouvir, o sangue dela vai ser cobrado de você? Não, não vai ser. Amém? Então ele fala, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Detestai o apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Ó. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra. Continua usando, Senhor, usa o teu servo, usa ele, eu prefiro, deixa ele. No zelo, ou seja, julgando os outros superior a você. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. O que é uma pessoa fervorosa? Uma pessoa que ora, uma pessoa que busca. Aonde tem oração ela está, aonde tem leitura da palavra ela está, aonde tem as coisas que são do alto ela está. Ela é fervorosa, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Eu estou desanimado, eu vou embora, eu vou largar tudo, eu não aguento mais, a minha vida é uma luta. Sede paciente, querido, na tribulação. Na oração, perseverante. Não é isso? Orou 5 minutos, Deus não fez nada, para de orar. Não, persevera. Compartilha as necessidades dos santos. Compartilha a necessidade dos santos. Compartilhe não com os santos, compartilhe a necessidade deles. Hoje você está bem financeiramente, mas ontem você estava mal, e quando você estava mal, alguém compartilhou com você, alguém te ajudou a pagar a conta, alguém te deu uma cesta básica, alguém se preocupou com você. Hoje você está bem, seja sensível à voz do Espírito. Senhor, eu estou em condições de ajudar alguém, eu estou com condições de compartilhar, Senhor, da necessidade de alguém. Me mostra essa pessoa, me revela, Senhor, porque evangelho é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Pai, me mostra, Senhor, esse mês eu posso contribuir com tanto, eu posso comprar tanta cesta básica, eu tenho condições de pagar uma conta de luz. Me envia alguém, eu quero ser participante da aflição do meu irmão. Deus vai tocar no teu coração. Vá lá, entrega para aquela irmãzinha, entrega para aquele irmão, diz que foi o Senhor que mandou. Vá lá, compra uma cesta, entrega na casa dele, faz uma compra e manda entregar lá. Faz isso, compartilhe com o seu irmão a necessidade dele. Isso é a igreja se preocupa um com o outro, ela não afunda um ao outro, ela não destrói um ao outro, ela se preocupa com o próximo. Se preocupa. Compartilhe a necessidade, praticai a hospitalidade. Não gosto que pise na minha casa, não gosto de ninguém aqui, eles lá e eu cá. Não, seja hospitaleiro. Receba. Mostra carinho, mostra amor, mostra que você está alegre com a presença dele. Mas, irmã, na igreja encontrou um casal, até uma bênção, né? Que a gente entra o ano pedindo oportunidade para ganhar almas, né? E separei para orar um tempo o Senhor. Quando eu voltei, já ganhei logo um casal para Cristo, que eram espíritas, se converteram ali, para a glória de Cristo, né? Ouviram no Evangelho a verdade. E quando foi ontem, uma irmã me ligou, falou: pastor, olha, eu estava aqui, fui fazer o cabelo numa casa, e conversei com uma família, passando uma situação difícil, que perderam os filhos, perdeu um filho, então tem muita indagação, tem muita pergunta, e foi dentro da igreja evangélica, ficaram mais preconceituosos, ficaram difíceis, Senhor, e eu comecei a falar da igreja, comecei a falar das coisas que ensina, comecei a falar da palavra. Pastor, ficou tão interessada, a ponto dela perguntou se não pode levar lá na sua casa para conversar com o Senhor. Eu falei: é claro que pode, eu vou fazer um lanche, vamos sentar na mesa, é claro que pode. Tem tanta sede que o povo está vindo, irmão. Mas não sou hospedado, não, irmão, não, olha só, aqui não, vamos ver outro lugar, vamos marcar numa praça, marca na sua casa, aqui não, eu não quero aqui, olha só. Hospitaleiro, saber servir, amém?
saber servir, saber receber, ter alegria nisso, amém? Praticar a espiritualidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não, mas tem que morrer mesmo, tem que ir para o inferno, tem que acabar, não, Senhor, que se converta, Senhor, a minha vitória não é ver no inferno, a minha vitória é ver convertido. Você pode orar assim, Senhor, não importa o que o Senhor faça, mas converta. Não importa onde o Senhor leve, mas converta. Não importa o que passe, mas salve, converta, convença-os da justiça, do juízo e do pecado. Faça-se a sua justiça, mas salva, Deus. Tu viu que o irmão está passando, está internado no hospital. É a mão de Deus. O irmão bateu com o carro, roubaram o carro do irmão. É a mão de Deus. E tem que pesar mais. Não. Senhor, não sei o motivo pelo qual está acontecendo, mas o Senhor sabe, está em tuas mãos. Se for para tratar, trate, Senhor, e converta. Mas se for uma investida maligna, livra o meu irmão, Senhor. Estenda as tuas mãos, conceda a tua graça. Não é dobrar os joelhos, Senhor, obrigado, tu está fazendo a sua justiça. Eu estou vendo o meu inimigo na sarjeta, mas o inimigo quem é? Teu irmão ou é Satanás? É teu irmão ou é Satanás? Tem pessoas que Deus tem que levar ao estreito mesmo. Tem que levar, não tem jeito, porque Ele quer salvar. Você está clamando pelo teu filho, Senhor, salva meu filho, você é justa, salva, Senhor, salva, mas o filho tem um coração duro, só quer o mundo, esqueceu do Senhor e tu está clamando, e Deus olha lá e fala, como é que eu vou fazer agora? A oração do justo muito pode em seus efeitos, mas o coração está cheio de soberba. Para que eu ouça a oração dele, tem que sair a soberba do coração. A única maneira da soberba sair é abater a soberba, então eu vou abater a soberba. Aí se quebra todo o filho e vai para o hospital, Senhor, porque o Senhor fez isso, eu não aguento ver meu filho assim. Deus fala, decide o que você quer. Então Deus tem as multiformes dele trabalhar. Mas quando tu está alinhado com o Espírito, você entende o agir de Deus. Você entende o trabalhar de Deus. Você tem que estar em Espírito. Se você não tiver em Espírito, você não vai entender. Se você começar a ler Isaías 54, não vai entender. O Senhor fala para o povo de Israel, com grande ira me afastei de ti. Tu fala, meu Deus, o que é isso? Mas com amor eterno, eu atrairei vocês a mim. Você vai para Osés, o Senhor fez a ferida, meu Deus, mas Ele vai ligar tudo para salvar. Então quando você está alinhado pelo Espírito Santo de Deus, tu vê alguém tomando uma paulada, tu não fala, é isso aí, se levanta contra mim mesmo, olha lá que Deus está, não, tu fala assim, Senhor, louvado seja o teu nome, o Senhor começou a tratar, o Senhor vai salvar. O Senhor começou a forjar um novo caráter, o Senhor levou na casa do olheiro, é para a glória do teu nome, Senhor, é para crescimento da tua igreja, é para crescimento espiritual, é para crescimento, é para ser um instrumento, louvado seja o teu nome, Pai. É assim. Não se deliciar pela dor que a pessoa está passando, mas se deliciar pela forma que Deus está agindo. Isso é Evangelho. Amém? O Senhor nos abençoe por essa parte, terminamos o restante semana que vem. Eu vou orar agora, e você tem que entender que você está na casa do Senhor. Você tem que entender que você está no lugar santo. É sério, é santo, pastor? Não é santo por causa das paredes da cadeira, é santo porque o Senhor já está presente aqui. Ou você vai dizer para mim que é onde Moisés subiu, aquele lugar é santo? Aquele lugar que chama de santo, o pessoal faz alpinismo lá até hoje. Acampam lá, faz um monte de coisa errada lá. Se fosse santo, faria isso? Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é a terra santa. Se tornou santa porque o Senhor estava ali. Então o Senhor está aqui, você está dentro da casa do Senhor, na presença do Senhor. Cuidado com o que sua boca fala, com o que os seus olhos vê, com o que o seu pensamento pensa. Amém? Vai no banheiro, beba água com ordem e com decência, volte com ordem e com decência, não deixe que nada desvie o teu foco, porque você veio para adorar a Deus. E Ele fala que você vai buscar e vai achá-lo, quando de todo o coração você buscar Ele. Se a tua mente se desviar para a tua casa, para a tua conta, se desviar para a tua dor, para o teu problema, e não para Deus, você não vai encontrá-lo. Amém? Vamos orar. Pai, te rendemos graças, honra, louvor, domínio e majestade, pela aula que hoje foi ministrada ao nosso coração.
aonde, meu Pai, o foco dessas aulas é resgatar o temor a Deus no coração da tua igreja, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria, é mostrar, meu Pai, com essas aulas que tu és um Deus santo, inculpável e irrepreensível, Pai querido, e que devemos ser santo porque é santo aquele que nos chamou, e que devemos andar, meu Pai, digno da vocação a qual fomos chamados, ó Pai amado, que devemos ser nessa terra um referencial, Senhor, devemos verdadeiramente ser sal da terra e luz do mundo, Pai, que a tua graça, a bondade e misericórdia continue com a tua igreja, continue com o teu povo, nos prepare, Senhor, para o culto que ainda vamos prestar a Ti, que ele suba perante Ti como cheiro suave, como incenso agradável, e que toda ação maligna, meu Pai amado, que possa se levantar neste lugar, para atrapalhar o Teu agir, seja repreendido em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus, amém, graças a Deus, a todos, Deus abençoe.